Salve, salve, tubarãozada! Como é que vocês estão? Eu tô por aqui, bastante novidades, algumas boas, algumas ruins, mas vamos tocar o barco aí, contar pra vocês como é que foi. Bom, semana retrasada, dia 16, eu fui lá pra Bahia. Foi uma viagem que durou 9 dias. Foi a minha primeira vez pegando a rodovia Rio-Bahia, né? Sentido Camaçari. E vou falar pra vocês que foi uma puta de uma aventura. No sentido do perigo da rodovia, das paisagens e também assim de pessoas que conheci, pessoas que revi e como é que eu posso dizer? A experiência em si, né? Muita reflexão, muita meditação. Por incrível que pareça, dá para você meditar enquanto dirige um caminhão. Pode meio parecer loucura, mas depois eu explico para vocês como é que funciona e você consegue meditar muito. Você também consegue refletir muito, pensar bastante nas coisas, na vida, enfim, né? Tem tempo para isso também, né? Porque praticamente aí para você percorrer uma distância de 700 km, você precisa aí de aproximadamente umas 12 horas para conseguir concluir um trajeto de 700 km. E foi mais ou menos o que eu fiz, né? Foi 730 no primeiro dia, no segundo dia 522 e depois no terceiro dia já foram 800 km. Aí deu mais de 2.000 e trololó kms. Tive que dar uma pausa aqui no vídeo. No vídeo, ó caralho. Que viagem foi essa, né? Tive que dar uma pausa aqui no áudio aqui do podcast. O colega de trabalho fez uma merda que eu vou ter uma oportunidade de falar da merda que ele fez aqui. Pode ser possivelmente outro podcast aí, que pode ser que se alongue bastante. Mas vamos voltar para Bahia. Aí uns 2.000 e trololó km para chegar em Camaçari, onde supostamente eu ia descarregar. Só que a empresa teve algumas reformulações aqui. O cara que era meu encarregado, que manjava muito do trabalho e era super gente boa, rebaixaram o cara de cargo, ver se pode, e contrataram como é que eu posso dizer assim, um cara que trocado por merda ainda tem que dar troco. Aí o cidadão que contrataram, trocado por estrume, ainda sai caro. Mas isso daí a gente só descobre no dia a dia, né? Essas coisas. A gente só conhece as pessoas assim quando elas mostram a real face delas, é o que vê, é o que vieram, né? No caso, o cara chegou fazendo a política da boa vizinhança, pagando de gente boa. Eu meio que desconfiei. Não que eu seja um especialista nisso, mas às vezes só da gente olhar a pessoa a gente já vê que tem alguma coisa por trás dela. Enfim, né? E eu lá em Camaçari, e ao invés de me passarem a informação já com antecedência, que não descarregaria no endereço que colocaram na nota, não. Fizeram me deslocar até lá, e chegando lá, depois de eu ter dirigido mais de 800 km, vamos colocar assim, né? Porque no dia seguinte eu tive que sair de lá. Chegando em Camaçari não tinha o que fazer lá, não seria descarregado lá. Seria descarregado em Simões Filho, que é uma cidade vizinha. Num lugar que, cara, assim, o terminal que descarregaria, para ser um lixo, ainda precisa melhorar muito. Mas eu não digo em matéria de infraestrutura, de funcionários, não. Eu digo em matéria de burocracia. Tinha outros dois caras que foram carregar junto comigo, só que eles subiram numa terça-feira, né?
de noite, mais ou menos umas 20 horas, eles já subiram e tocaram o terror. Rodaram a madrugada toda, descansaram um pouco, depois rodaram mais o dia todo e chegaram na quinta-feira de tarde lá, no fim da tarde. Como pra mim, na minha concepção, a única máquina aqui é o caminhão, eu dirijo ela, mas eu não sou uma máquina. Então eu tô cagando para o horário, para quando que vai chegar tudo, porque eu respeito o limite da via e o meu limite, né? Eu jamais vou colocar o interesse de chefe que quer mostrar serviço, ou da empresa, ou de gerente, de qualquer merda aí, acima da minha vida e da minha consequência, das consequências, aliás, que a inconsequência pode causar, né? Você dirigir muitas horas aí, cansaço, fadiga, isso daí pode dar uma merda bem grande, vamos dizer assim. E os caras chegaram na quinta-feira à noite, não descarregaram no dia, não descarregaram no sábado de manhã, só descarregaram um deles no sábado à tarde. Ele colocou o container em cima, veio embora no sábado à tarde, e na segunda ele já estava em Santos de volta. Só que o terceiro é o cara que, porra, quanto mais viagem ele fizer, melhor. E se ele parar para pernoitar, ter uma noite agradável de sono, ele vai receber menos ali, né? Só que como... Desculpa o sono, né? Aqui tô gravando às 23h45. Mas vamos que vamos. E eu sou funcionário, recebo hora extra trabalhada, então vamos tocar o terror nas horas extras, negão. Vamos tocar o terror nas horas extras. Aí eu cheguei na sexta-feira à noite, em Camaçari, todo o procedimento transtorno que eu passei anteriormente, né? O incompetente, o imbecil, o inapto, poderia ter avisado que com antecedência que a descarga seria feita em Simões Filho, só que não poderia parar lá nem pernoitar lá porque não tinha um local seguro e já poderia ter passado o endereço de onde que o veículo iria pernoitar. No caso era um posto com estacionamento e segurança 24 horas. Mas ele preferiu fazer isso só no dia seguinte, que soube que não descarregaria. Mas o transtorno maior não foi isso, né? Foi que o inapto queria que eu gastasse no meu bolso o estacionamento do veículo. Ai, meu Deus do céu, cara, parece que quanto mais o tempo passa, mais essa percepção que eu tenho, que a merda é a mesma, só muda as moscas, parece que essa percepção fica mais clara e evidente assim pra mim. Porque a impressão que dá é isso, cara. Você sai de uma transportadora porque entra um filho da puta e caga todo um ambiente de trabalho, todo um sistema de trabalho que estava funcionando, não tinha problema, não tinha novidade, e começa a se tornar algo problemático porque o imbecil chega querendo revolucionar. Ele não se contenta em chegar e fazer o arroz com feijão dele, não, ele quer fazer nome. E ele quer fazer nome fazendo o quê? Fudendo o motorista, fudendo o programador, fudendo um trabalho que já estava dando certo. Ele quer colocar a mão dele cheia de bosta para cagar e deixar fedendo. Senão o ego dele não fica alimentado. Ele quer mostrar serviço de qualquer jeito, mesmo já tendo sido contratado num cargo de coordenação e que não precisaria ficar provando porra nenhuma, nem para motorista, nem para programador, nem nada aqui na filial de Santos. Mas enfim, né? Aí eu, em Simões Filho, tentei passar o cartão corporativo que eles dão pra gente, para uso em viagem, né? Para Uber e diária de hotel, e o meu cartão bloqueado. E aí, meu camarada? Meu cartão está bloqueado. Mas como bloqueado? Bloqueado no Uber para eu me deslocar daqui até o local que eu vou ficar. Mas daqui ninguém bloqueou. Deu, pô, então eu sou mentiroso, então. Então eu tô jogando conversa fora. Eu tô num sábado à tarde, querendo sair da merda de lugar que eu tô.
para me deslocar até um outro local. O cartão que vocês me forneceram não tem não é que não tem o saldo. O saldo não poderia ser utilizado porque o cartão estava bloqueado para aquela finalidade. Eu preciso que desbloqueie. E o cara não me respondia. O que eu tive que fazer? Chamar o gerente geral da empresa no WhatsApp, passar o que estava acontecendo para ele. Aí depois de meia hora que o inapto vem e me chama no WhatsApp e fala, ó, vamos transferir na segunda-feira o valor do estacionamento. E a gente verificou aqui, realmente estava bloqueado o seu cartão. Agora não sabemos o porquê que bloqueou. O porquê bloqueou não quero saber, eu só quero desbloqueado, porque é direito meu. Estou aqui, não vou ficar dormindo em estacionamento. Eu estando, lógico que eu não estendo nessa parte para ele, né? Eu estando em Salvador, tendo família e parentes em Salvador, logicamente, obviamente que eu não ia passar um final de semana inteiro dentro do caminhão encalacrado, né? No estacionamento, que não tem bosta nenhuma. Olhando para para-brisa, mexendo em celular, não, cara. Fui para minha família. Eu tenho 4 irmãos que moram em Salvador, né? 2 homens e 2 mulheres. Eu revi 3 deles. Um não pôde ir porque estava num compromisso em outro estado, mas eu deixei ciente, né? Antes mesmo de ir. E eu até fui só fui nessa viagem por conta deles. Me perdoem aí que eu tive que beber uma aguinha, deu sede. E perdoe também um pouco da dicção aí que tá meio zoada pelo sono e pelo cansaço. Mas vamos que vamos. Queria gravar isso aqui hoje, que já tô adiando já há alguns dias e não tem por que ficar adiando, né? Aí, cara, eu já não via meus irmãos aí. Esse que não pôde ir se ausentou. Esse daí, a última vez que eu vi ele foi em 2014. A minha irmã mais velha também em 2014. A minha irmã do meio foi em 2013, a última vez que eu vi ela. E o meu irmão mais novo também. Minha sobrinha, a última vez que eu havia visto ela, minha sobrinha mais velha, tinha sido em 2016. E assim por diante, né? Alguns parentes, alguns familiares de lá que eu já não via também há bastante tempo. Foi bom pra caramba, né? Porque eu pude conversar bastante coisa com eles. Falando a respeito de irmãos, né? Meus irmãos são irmãos por parte de pai. Eu tenho 10 irmãos. 11 comigo, né? Mas eu tenho 10 irmãos. O velho gostava da coisa, né? Não é que gostava da coisa, né? Ele acreditava no amor. Porque o cara casar 3 vezes deve ser aquelas pessoas que acreditavam no amor mesmo, né? Mas por incrível que pareça, esses meus irmãos da Bahia aí, eu acho que eu tive mais contato com eles e tenho mais recordações dele do que com meu próprio pai. Meu pai, ele faleceu quando eu tinha aproximadamente aí 5 para 6 anos. Minha mãe se separou dele quando eu tinha 2 anos, então eu tenho 0 memórias dele, 0 memórias, lembranças, qualquer coisa assim que remeta a ele. Mas em compensação, meus irmãos, eu tenho memórias boas, memórias ótimas com eles. Uma certa intimidade, comunicação assim, apesar da distância. E que é bacana preservar isso daí, apesar da distância, a gente está sempre preservando aí o contato para não perder, né? Aí na volta, né? Aliás, na ida e na volta, né? Na ida, uma puta de uma rodovia perigosa. Tanto a 116, ó, a 381, né? Que foi o que eu utilizei para ir inicialmente. Aqui semanalmente eu tô por aqui, então já tô meio calejado da 381, da Fernão Dias. Aí entrei na 040, peguei um acidente horrível, um cara bateu na traseira do caminhão com outro veículo, com a carreta Sider. E morreu carbonizado, foi triste pra caramba ver aquilo dali.
Peguei um outro acidente também, só que dentro da expressa ali de Contagem, uma carreta tanque aí que teve uma avaria na traseira e começou a vazar combustível. Só isso daí foi quase umas 4 horas aí de atraso para chegar no primeiro local de pernoite, né? Que de Santos até Camaçari não tem como bater em um dia, nem se eu fosse o Michael Schumacher aí da rodovia. Aí o primeiro dia concluído, cheguei no posto para pernoitar mais ou menos umas 11h20. Aí fui tomar uma ducha, tudo, voltei pro veículo. Aí eu olhei algumas coisas assim por alto aqui no WhatsApp. Aí resolvi dormir. Cara, quando foi 4 horas da manhã, a porcaria do rastreador do veículo começa a apitar, começa a fazer um escândalo do caramba, bicho. Aí fui obrigado a desligar a chave geral. No dia seguinte entrar em contato e falar um monte de bosta pros caras da GR, né? Do rastreamento da empresa. Aí prossegui até de manhã cedo, saí de lá às 8 horas da manhã, porque também pudera, né? Os caras não me deixaram descansar, eu resolvi descansar até um pouco mais tarde. De lá eu já estava em mente que eu pararia às 18 horas em ponto. E foi cravado, eu bati de Curvelo até Salinas. São 522 km. Eu bati lá às 18 horas cravado no outro posto para pernoitar. Pernoitei lá, posto bom. Só que aí no dia seguinte eu já acordei às 4h30 da manhã. Tomei um café reforçado e 5 horas da manhã eu já estava já zarpando. Dali até Camaçari. Fui chegar em Camaçari por volta aí das 20h30. Rodei bem. Passei por uma cidade ali muito bonita chamada Itatim. Antes de chegar em Feira de Santana ali, naquela região. O Itatim tem umas montanhas, umas rochas bem bonitas, bem diferentes assim de tudo que eu já havia visto. Aí você vai descendo uma serra que tem ali mais ou menos na cidade de Milagres. Você vai descendo aquela serra e de longe você já vê uma rocha gigante chamada Pedra da Boca. Mas ela é enorme. E você vai olhando aqui assim, você tem aquela vista panorâmica daquele planalto e aquelas rochas e aquelas montanhas todas de rocha. Algumas com formas, tem a Pedra do Macaco que eles chamam, né? Muito bonito, muito da hora a região ali. Bastante coisa assim de barro, de artesanato, essas coisas na beira da rodovia para quem gosta. E ó, eu recomendo, cara, pegar uma viagemzinha saindo de Salvador e pega um carro, aluga, ou se você mora ali, dá uma passada naquela região de Itatinha ali que você vai ver muita coisa bonita assim que a natureza proporciona. Aí na volta, passei lá, peguei umas muambas nessas barraquinhas aí de artesanato. A volta foi assim, foi até menos cansativa do que a ida, porque na volta eu já estava com o veículo vazio, né? Na ida você roda, eu fui com 24 mil quilos, então já é desagradável porque você praticamente não consegue passar dos 80 por hora, só quando joga uma banguela numa descida, e isso daí eu não gosto de fazer. E nossa, cara, foi super cansativo a ida. A volta já foi bem tranquilo, bem de boa, porque o veículo leve já viu, né? Ele voa. Ele voa. Aí o mesmo procedimento. Na volta, como eu saí tarde de lá da Boca de Porco, eles só foram descarregar o meu container na terça-feira na parte da tarde. Aí eu saí de lá de Simões Filho, mais ou menos aí umas 17 horas. Aí eu fui bater ali em Itatim, quase por volta das 20 horas. Abasteci, pernoitei, tomei um banho, pernoitei. Comi no posto, jantei no posto, né? Que quando você abastece a maioria dos postos aí de caminhoneiro,
se abastece, os caras te dão alguma vantagenzinha, né? E no caso desse daí foi uma janta ou um determinado valor lá para você utilizar na loja de conveniências do posto no restaurante. Aí, como eu tava com um pouco de fome, que na Boca de Porco lá não tinha lanchonete, não tinha nada para você comer, acabei praticamente nem almoçando, né? Só ficando de café o dia todo. Aí fui obrigado a jantar. Eu não gosto de jantar porque é um hábito aí já antigo que eu tenho. Não jantar, só comer alguma coisa leve. E no dia seguinte, quando acordo, também como alguma coisa tipo um café. Às vezes um café preto puro com açúcar, às vezes sem. Aí às vezes um pão com ovo, às vezes só ovos. Aí quando é ovos são uns 4 ovos. Às vezes uma batata doce. Mas sempre assim quebrando essa rotina e não condicionando a dieta pão e café doce melado. Mas enfim, né? Aí dali eu bati até Salinas novamente, né? De Itatinga até Salinas. Cravado de novo até as 18 horas. Cheguei no mesmo local lá que eu pernoitei da outra vez, às 18 horas. Aí no dia seguinte que o bicho pegou, né? Eu bati de Salinas até Santos, das 5 da manhã, lógico que fazendo parada para almoço, parada para lanche e tal, uma parada para esticar as canelas, tomar um café. Eu saí às 5 da manhã do posto e fui bater em Santos às 2h40. Rodei 1.330 km. E eu só fiz isso porque eu já não aguentava mais dormir dentro de caminhão. Já não aguentava mais. Foi assim o período mais longo que eu passei dentro do caminhão. Eu acho que meio que estragou o áudio agora aqui, esse alarme do telefone. Mas enfim. E foi o período mais longo que eu passei dentro do caminhão. Foi o maior quilometragem que eu já rodei até hoje trabalhando. A anterior tinha sido 970 km. Mas aquilo, né? Aquela ansiedade de voltar para casa, de dormir numa cama de verdade, né? Sem ser na cama do caminhão. O caminhão tem espaço, tem conforto, tudo. Mas chega uma hora que você alopra de estar fora da tua casa. Só quem mora, quem é casado ou quem é solteiro e mora sozinho, sabe como que é a sensação de você chegar na tua casa sossegadinho no teu canto, dormir na tua cama à vontade, do jeito que tu quer, acordar a hora que quer. E era isso, né? Mas foi bastante reflexiva essa viagem. Eu consegui fazer bastante reflexões assim do que eu quero, da onde eu quero chegar e do que eu não quero também. Deu para conhecer um pouco o encarregado novo, né? O quão bosta ele é. E reforçar aí também aquela filosofia que eu carrego, que a merda é a mesma, só mudam as moscas, infelizmente, para quem trabalha CLT ou depende de outras pessoas trabalhando aí em conjunto, sempre vai ter um incompetente, um inapto que não vai conseguir resolver os problemas, mesmo ele tendo sido designado para resolver esses problemas, né? Agora voltando lá no começo, o lance da meditação é muito da hora que você... O que eu faço, né? No meu caso. Eu estou dirigindo assim, por exemplo, num local que tem bastante natureza, que tem bastante verde, ou que tem alguns campos no entorno. O que eu faço? Eu desligo o rádio, desligo tudo que é barulho do veículo, rodoar, essas coisas que ficam fazendo barulho. Desligo e vou só ouvindo o barulho do motor e observando assim, prestando atenção na rodovia, obviamente, mas observando a vista panorâmica que você tem de cima do caminhão. Quando está numa descida, quando está numa subida, olhando em torno assim e tirando qualquer pensamento da cabeça. Sem pensar em nada mesmo. Você tira tudo aquilo que está te apurrinhando, te afligindo no momento e deixa a tua mente
em silêncio. Não pense em nada, só ouve a tua respiração e o barulho do motor do veículo, né? No caso, se você estiver na tua casa, eu acho que vale a pena fazer isso só ouvindo a tua respiração. Então você tenta ficar o máximo que puder sem pensar em absolutamente nada. Sem pensar em nada. Sem conversar consigo próprio, na tua cabeça aí, na tua cachola. Só ouvindo o barulho. Meu, é um negócio que te dá uma paz depois. Aí você começa a pensar nas coisas que você consegue resolver na tua vida. Seja trabalho, seja relacionamento, seja amizades, seja família, parente, essas coisas você vai pensando. Aquilo que você pode resolver. Aí depois você pensa naquilo que você não pode resolver, mas que talvez você possa resolver no futuro. Aí você consegue meio que trazer um pouco de calma aí para tua cabeça. Eu não digo resolver problemas, mas você já consegue ter um pouco de mais de calma assim para discernir, né, sobre algumas questões. E eu tirei bastante lição nessa viagem aí, consegui vislumbrar alguns horizontes novos aí na minha vida. Eu tô com a ideia de cair fora aqui da empresa, depois que esse cara entrou. E provavelmente no mais tardar setembro ou outubro, que aí eu completo mais um ano, eu vou estar picando a mula, porque o sistema de trabalho que o cidadão está querendo implantar aqui na empresa não é conveniente para mim. Então não vou ficar esperando se transformar num lixo e a minha saúde mental ir para casa do caralho para tomar alguma atitude ou alguma decisão, né? Quer dizer, a decisão já está tomada, né? Pelo andar da carruagem, se esse cara continuar aqui, a minha decisão é cair fora no mais tardar até setembro. Mas até lá, muita água vai rolar por baixo da ponte. Vou trazer alguns conteúdos aqui ainda a respeito disso. E vou ficando por aqui com esse podcast. Espero ter passado um pouco da experiência lá da Bahia. Vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários abaixo. E a respeito do Só Carona, a gente precisa conciliar aí nossa agenda, Helios e eu, porque tá bem corrido. Aqui no trampo aqui mudou muita coisa, como eu falei, né? Então, de segunda a sexta-feira, eu tô saindo de casa aí na média aí entre 6 e 8 da manhã e voltando aí entre 9 e 23 horas, quando eu volto no mesmo dia, né? Trabalhando bem, graças a Deus, trabalhando bastante, mas tem algumas questões aí que a gente precisa resolver que incomodam muito, né? Enquanto não resolver, vamos tocando o barco aí.